Vejam só, meus caros, como o tempo ele vem confirmando o que a gente já dizia há muitos anos atrás. Eu tenho um vídeo de 3 de outubro de 2019 que falava sobre a carta branca que o sistema está dando para as mulheres quitarem os seus maridos, seus companheiros e até os homens em geral. Até está se estendendo para homens estranhos também. Basta a alegação da mulher. Então, foi em 3 de outubro de 2019. E adivinhe, o sistema viu que era um absurdo e mudou? Não. Continuou a mesma coisa. Isso prova que o sistema não recua. Resta a nós irmos expondo tudo isso, para que os homens fiquem sabendo dessas barbaridades. Então, aconteceu aqui no Brasil. Uma notícia assim que é aterrorizante, meus caros. Aterrorizante. Isso aqui é dizer assim, ó, está aprovada a vingança. Todo mundo sabe que a vingança é proibida. A legítima defesa, não. Porque está acontecendo, vai acontecer, é no momento. Mas a vingança, depois de passado um tempo, não é motivo, não cabe, não está amparado, não é amparada nas normas judiciárias para você se safar. Não existe. Mas, no caso das mulheres, eles conseguiram criar uma jurisprudência, um entendimento. Então, não se pode acreditar em mais nada. Não se pode acreditar em Código Penal, não se pode acreditar em judiciário, não se pode acreditar em Constituição, nada disso. Tudo isso isso já perdeu a credibilidade. Os homens têm que entender isso. Perderam a credibilidade, tudo isso. São papéis que estão ali. Olhem essa notícia aqui. Ex-vereadora é absolvida por 4-3 em julgamento de homicídio no interior de Paial, Santa Catarina. Após um dia inteiro de julgamento marcado por depoimentos, debates e alegações entre acusação e defesa, o Tribunal do Júri absolveu por 4-3 a ex-vereadora de Paial, Adriana Terezinha Bagestan, de 41 anos. Ela era acusada do homicídio de Sidney Valsinac, de 42 anos, crime ocorrido em junho de 2025 na comunidade de Linha Aparecida, interior do município. De acordo com as investigações, Sidney foi atingido por um prestem atenção nisso aqui. Foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça, adivinhem, enquanto dormia. Isso não tem amparo. Não existe amparo jurídico para isso, meus caros.
Mas para as mulheres acontece. Nós estamos em uma sociedade de exceção. E os pit poodles negam isso. Eles correm disso. Você apresenta. Por que eles não comentam uma notícia dessas aí? Porque eles são uns covardes sem vergonhas. Enquanto o homem dormia, dentro da residência onde vivia com a então companheira e os filhos do casal. Após o ocorrido, Adriana deixou o local. Dias depois, olha só, ela não foi se apresentar. Dias depois foi localizada e presa em uma área rural de Chapecó, onde, conforme a apuração policial, estaria escondida. Por que estaria escondida? Se ela fez algo para se defender. Lógico que isso aqui não é defesa. Mas por que ela se escondeu? Porque ela sabia que isso não era permitido. Só que, de certo, por desconhecimento dela, ela esqueceu que ela era mulher. Desde a data dos fatos, ela permanecia detida. O julgamento foi presidido pela a juíza. Olha aí, ó. Já começa com juíza, né? Aí você sabe que a tendência da mulher é coletivismo. É uma salvar a outra. Elas brigam entre si. Mas quando se trata de detonar um homem, aí todas elas se unem. Juíza Maria Luísa Fabres. Na acusação atuou o promotor de justiça Michel Eduardo Stechinski. A defesa foi conduzida pelo escritório Cagliari e Signori, advogados e associados. Durante a sustentação em plenário, os advogados de Adriana argumentaram que ela teria sido vítima de violência doméstica silenciosa por cerca de 15 anos. Olha o que eles inventaram. Naquele vídeo lá de 2019, eles tinham promulgado uma lei em Nova York baixando a penalidade das mulheres que quitavam seus companheiros. Mas depois também fiz vídeo, o entendimento sobre a síndrome da mulher agredida. Olha só, é invenção em cima de invenção para livrar as mulheres. Lembro do caso clássico que eu trouxe aqui, da cidade do Rio Grande do Sul, do homem que foi dopado e levado para o forno de fumo? O júri absolveu a mulher, porque ela disse que há 20 anos ela sofria agressão. Quer dizer, em 20 anos ela não tomou uma atitude. Aí ela dopa o marido, elimina ele, e o júri entende que isso era motivo. Absolveu ela. Aqui, a mesma coisa. Segundo a tese defensiva, a relação era marcada por agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais. Contexto que teria sido determinante para o desfecho do caso. Por que ela não tomou a providência? Por que ela não se separou desse cara? Por que ela não fez boletim? Existem boletins de ocorrência? Naquele caso lá, aqui do Rio Grande do Sul, não tinha boletim de ocorrência.
Por que que ela não fez? Então quer dizer que está liberada a vingança? Não existe liberação de vingança que eu saiba. Mas está liberada para as mulheres. Ah, aí sim, né? Quando um homem comete alguma coisa baseado numa coisa, em algo que a mulher fez, todo mundo fala nos comentários. Isso não é motivo para fazer tal ato. Por que que ele não foi embora? Por que que ele não deixou da mulher e seguiu a sua vida? Aí todo mundo é calminho. O homem tem que ter paciência. Não, esse homem ele tem que ser punido. Agora, como é que uma mulher me faz isso e é absolvida? Eis a questão da problemática da sociedade feminista. Que os antifeministas, os feministas que são contrários a nós, todos aqueles que são contrários a nós, pitbulldos, bois domados, carolas, todos eles fingem não enxergar a diferença nos julgamentos. Então, a mulher fazendo isso, se um homem fizesse isso, era indesculpável. E eu concordo. E ele seria punido e pegaria uma cana pesada. Agora, por que que a mulher pode fazer isso? Familiares de Sidney acompanharam o julgamento e, ao longo da sessão, defenderam a memória da vítima, manifestando inconformismo e pedindo justiça. Olha aqui, ó, aqui um exemplo. Ó. Nesses familiares da vítima, deve ter mulher. Eu queria dizer para essas mulheres o seguinte: vocês estão vendo o que o feminismo criou? O seu ente querido masculino foi quitado por uma mulher e a mulher foi absolvida por causa de uma sociedade feminista que vocês próprias mulheres apoiam. Mas aí vocês esquecem que isso pode acontecer com um familiar homem de vocês. Pode acontecer com um filho, com um irmão, com um pai, com um avô. Então, nessa família deve ter mulher pedindo justiça. Ah, por que está pedindo justiça? Porque aconteceu na família dela. Então as mulheres, elas não têm essa noção. E uma parte dos homens também. As coisas podem acontecer com eles mesmos. Agora, ficaram indignados com a absolvição da mulher. Com a decisão do Conselho de Sentença, formado por maioria mínima, Adriana foi absolvida da acusação de homicídio. O caso ainda pode ter desdobramentos na esfera recursal. Parece que o Ministério Público vai recorrer. Mas não teria nem que recorrer. Essa mulher teria que ser punida. Premeditação, sem defesa para a vítima, tudo arquitetado, todos, assim, ó, muitos requisitos para um homicídio qualificado. Mas
E o júri chegou e absolveu a mulher. Quer dizer, não dá para acreditar em mais nada. Sinceramente, não dá para acreditar em mais nada. É um perigo você sair na rua. É um perigo você discutir com uma mulher. Porque qualquer coisa que ela fale e haja, ela pode inventar uma desculpa e cola. Então, assim, ó, os homens têm que se posicionarem contra isso. O sistema não vai mudar, esqueça. Ele sofrer derrotas, ele precisa ser corroído. Não adianta querer dizer assim, não, nós vamos mudar isso. Nós vamos lutar para mudar esse entendimento. Não, isso não vai acontecer. Então, o que resta para nós é agirmos de um modo que o sistema entre no vácuo. Por exemplo, sem relacionamentos, sem esse tipo de crime. Lógico, tem outras coisas envolvidas, né? Por exemplo, Lei Maria da Penha querendo ser estendida para todos os casos envolvendo homem e mulher. O sistema, ele é pérfido. Ele vai buscar todas as brechas possíveis. E nós temos que fazer de tudo para não fazer com que esse sistema emperre. Ele vá à falência. Então, assim, uma das coisas primordiais é não ter relacionamento sério e não ter filhos, não fazer transferência de renda pesada para as mulheres. Não bancar o cavaleiro branco. Se elas estão com problemas, elas que resolvam. Então está aí, meus caros, mais um absurdo de uma mulher sendo absolvida. E esse não é um caso isolado, já aconteceram outros. Eu não trago muitos desses casos aqui, porque, vocês sabem, não convém muito. Mas esse aqui eu tive que trazer. Está aí a prova para os pit poodles que o sistema é feminista. Não tem como combater isso aí. Não tem como rebater isso aí. Pensam que eles vão rebater isso aí? Não. Estão sumidos. Vão ficar calados. Agora, eu quero ver o dia que acontecer com eles. Aí sim. Aí nós temos que dar risada. Era isso aí, meus caros. Até mais.